também sou professora aposentada. Trabalhamos juntas, né, na mesma escola e temos muita história para contar no decorrer da nossa jornada de trabalho, né, dentro da escola. Uma vez eu conversava com um padre e ele disse assim: nossa, hoje eu estou tão cansado, eu estou cobrindo várias igrejas aqui no bairro, eu celebrei 8 missas hoje. Eu falei: nossa, padre, se eu pudesse dar apenas 8 aulas por dia, eu ficaria muito feliz. E aí contei a minha história para ele. Ele falou: olha, peço desculpas pela minha reclamação. Eu cheguei a dar 12, 13 aulas por dia, aposentada no estado há 4 anos. Esse ano eu voltei a trabalhar na educação infantil, porque o salário no estado nunca foi perfeito, nunca pagou todas as minhas contas. E nesse 2020, com a volta do desconto integral da Previdência, o que já era pouco ficou menor. Nesses 30 anos agora, eu percebo que a história não mudou nada. Eu me lembro que quando eu comecei, o meu salário, eu morava aqui nesse prédio e o condomínio daqui era 1/3 do que eu ganhava. E hoje não é diferente, é quase isso. E no decorrer do ano, pandemia, inflação, ficou praticamente impossível viver com esse salário e eu compulsoriamente voltei à sala de aula. Eu trabalhava em escola particular e na escola pública. E quando minha filha nasceu, eu continuei com as duas. E eu via minha filha nos intervalos das janelas entre aulas, que por acaso a escola pública onde eu trabalhava é aqui no bairro. Então eu corria aqui para casa, dava uma olhadinha nela e voltava para a escola. E foi muito difícil, porque eu tinha a escola particular que pagava as minhas contas. E eu tinha a carga mínima na escola estadual que garantiria a minha aposentadoria, como garantiu agora. O que eu queria, quando eu não desisti ainda, por isso que eu voltei para a sala de aula, eu ainda acredito que vai aparecer um político, alguém autorizado e de boa vontade para fazer as reformas que são necessárias, porque às vezes me dá vergonha de ouvir um colega que se tornou deputado ou deputada dizer que, poxa, nós conseguimos que vocês paguem nem entrada em cinema. Eu não assumo isso, eu não quero migalhas, eu quero ter o meu salário que possa pagar 100% de tudo, e o artista que está no teatro, no cinema, também quer o dele integral. Eu acho que é hora já de parar de ficar com esse assistencialismo, porque professor é uma profissão tão digna quanto qualquer outra, um juiz, um advogado, um médico, um lixeiro. O lixeiro não paga a minha entrada, e se ele quiser ir ao cinema, ele vai pagar integralmente. Eu quero um salário que pague tudo que eu preciso. Comer, beber, dançar, me divertir, viajar, o que todo ser humano merece. É um profissional que transmite cultura, que ensina, ele não ter acesso à cultura, a livros, a viagens, a teatro, cinema, enfim, a arte. É contraditório isso, e é indecente. A educação parece mesmo uma falácia, né? Uma filha, ela precisou ir embora para a Argentina, porque aqui ela não tinha chance de entrar numa universidade, era sempre barrado por um motivo ou por outro. E ela, mais uma vez, ela entrou de novo na escola para ajudar essa filha que deveria estar aqui no Brasil, no nosso país, teve que sair do país. Eu estudei numa escola da prefeitura em Osasco e era relativamente bom. Tinha bons professores, tinha merenda boa, assim, você via que a qualidade era boa. Mas quando eu fui pro estado, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Sim. Meus pais tiraram da escola com medo de eu ser assaltado dentro da escola. Então assim, o que é esse abismo entre a escola do estado e a escola da prefeitura? Conta pra gente. As políticas velhas, ultrapassadas, tá? O professor do estado, ele está pedindo cesta básica, entendeu? Eu já fiz vaquinha para dar cesta básica numa escola que fica na Zona Norte, tá? Quer dizer, o professor ganha essa miséria, ainda ter essa solidariedade com o aluno, entendeu? Então, isso aí é muito perverso. E é por isso que eu estou no meio da política, porque eu acredito
acredito, se a gente chegar lá, nós vamos batalhar sim para pelo menos dar educação de qualidade, porque não está de qualidade. Essa escola integral veio para tapear a comunidade, ela não funciona como deveria funcionar. A gente sabe muito bem que é tudo para, sabe, manipular, entendeu? Como que pode um professor ficar agora 40 horas dentro da escola sem ter direito a faltar? A categoria O, nem faltar pode viver. A categoria O é exatamente para não ter vínculo com o Estado. Se a categoria O faltar, eles fazem uma pressão, tipo assim, né, vai cessar o seu contrato, e não é feito isso, é tudo mesmo para deixar o professor com problema psicológico. Por isso que no meu plano, né, o plano que está da educação dentro da bancada trabalhista, é exatamente essa: procurar ajuda psicológica para o professor, para o aluno. Tá? O aluno, ele não tem culpa com essa pandemia, ele veio com a cabeça toda bagunçada, e quem tem que segurar essa onda somos nós, professores. As demandas, as necessidades das crianças, dos adolescentes, elas são mais emocionais do que cognitivas, eu acho. Nós somos solicitados o tempo todo. Quando um aluno tem uma atitude violenta, uma fala violenta, a gente procura entender o que está por trás dessa situação. As demandas são imensas, são múltiplas. Exatamente. Porque eles são carentes. Por isso que, vários sentidos. Por isso que a defasagem, ela é professora de português, eu sou professora de matemática. E é o que mais está pegando, né? Português e matemática, o aluno vai muito mal no Enem. Por quê? Interpretação de texto, hein, meu? Sim, sim. Exatamente, Nossa. Interpretação de texto, redação, eles estão indo assim. A aula de língua portuguesa é uma aventura. Matemática, então, parece uma odisseia. Nem se fala. Temos que partir do zero, né, Vivi? O aluno no terceiro ano do ensino médio, muitas vezes ele chega numa porcentagem e fala: professor, eu não sei fazer. Eu não vou falar para o aluno: meu, você deveria ter aprendido isso no 9º ano. No 8º ano, eu não posso fazer isso, é um crime. Eu vou lá no quadro, que é giz, ou pincel, e volto lá no conteúdo do 9º ano. E esse aluno fica feliz. E ele fala: professora, que bom, hoje o meu dia foi muito bom, né? Eu tive a tua atenção. Quantas vezes, no intervalo meu, eu fiquei com o aluno na sala de aula, tirando essas dúvidas, e todos os professores achavam isso é gozação. Então foi 2 anos perdidos em São Paulo, não houve conteúdo, não houve crescimento, muito pelo contrário, decaiu demais. Tá? A gente falar que o ensino de matemática, que é o que eu conheço, e a Vivi também vai falar um pouco de português, olha, está um desastre em São Paulo, na hora que a gente compara com o Nordeste, lá no Ceará, né? Em Sobral. Em Sobral dá de 1.000 a 0, Vivi, eu conheço lá. Campeão de Olimpíada de Matemática. Exatamente, entendeu? Aluno passando na FEI, aluno passando em tudo que é universidade. No ITA, né? Eu tenho sobrinho que fez ITA. Então é isso. Por que não São Paulo não funciona, gente? Quando eu cheguei aqui, só voltando um pouquinho, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com o 2º ano técnico de contabilidade. Aí não tinha no estado, né, esse tipo de curso, que era profissionalizante, que foi que eu custeei minha faculdade com o meu curso técnico. Aí beleza, né? Aí de repente, né, eu falei: caramba, eu fiz curso técnico, eu não vi muito física, eu não vi muito matemática, eu via muita estatística, muita porcentagem e tal, e eu sei mais do que a turma daqui que estava no 2º ano. Eu tinha que dar uma força final de semana, encontrava com a moçada e a gente ia estudar. Aí eu comecei a ver a coisa que não estava funcionando. Porque daí eu fiz matemática e tal, me empolguei, aí eu falei: como eu quero casar, quero ter filho, eu vou para a profissão de professor, porque eu posso fazer meu horário. E eu amei essa profissão. Eu poderia ser hoje, estar na informática, né, porque dava direito o curso que eu fiz. Aí eu escolhi ser professora por isso, mãe, professora. E daí, né, uma certa época, a Vivi também pegou aqui, né, no Fidelino, e foi a escola padrão. Você pegou, né, Vivi? Estava começando nessa época. Eu peguei um bom tempo. Escola padrão, meu, era igual tipo Bandeirantes. Era igual tipo, sabe, Rio Branco, Mackenzie. Tinha nível, tinha coordenador de matemática, coordenador de português, coordenador de tudo que é matéria. E
custo era grande, entre aspas, né? Era porque eu tinha dedicação exclusiva, eu tinha 30% de dedicação exclusiva, mais 20% de GTCM, que era o noturno. Então, dava mais ou menos meu salário. Aí estava funcionando, aí de repente mudou de governo. Muda de governo, a porcaria aumenta mais ainda. Mudou para o PSDB, né? Eu tenho que falar desse partido. Para esse PSDB. É possível não falar do Possível, é impossível. Caiu. É uma dinastia aqui em São Paulo. Foi caindo, e tudo que veio lá de cima, o coitado do professor tem que aceitar, porque despeita para ele. É um autoritarismo assim terrível. A gente tem que ter autonomia de dar nossa aula, de preparar nossa aula, porque como a Vivi falou, os nossos professores do Estado têm nível. Entendeu? Agora ele precisa trabalhar no particular para ele poder se manter a família dele. E realmente a mulher, né, como cabeça, né, como a Vivi, ela é um chefe de família. Entendeu? Então ela tem que custear tudo dentro da casa dela, custear né, a educação da filha, entendeu? Então é isso, e a gente está vendo isso como fosse uma torneira de água, passando pela mão da gente, escorrendo, e a gente, dentro da escola, não tem essa autonomia de falar, vamos melhorar. Né? Sempre ele estava dormindo, né? Eu entrava na primeira aula e ele dormindo. Eu chegava até ele e falava, meu querido, hoje tem conteúdo, né, novo, faz uma forcinha, o que houve? Não, professora, deixa eu quieto, ele falava. Aí eu falei, mas o que está havendo? Eu falei, eu não posso falar. Aí, beleza, saiu todo mundo, deu sinal, né, aí eu fiquei com ele. Aí ele ergueu esse bracinho dele e me mostrou aqui, cortado, né, cortado nos dois lados, ele cortou o pulso. Aí eu falei, meu querido, mas por que você fez isso? Minha vida é uma desgraça, professora. Por isso que eu bato no projeto meu e da Diana, né, que é outra professora, que faz parte da bancada. Ajuda psicológica para o aluno, para o professor e para a família. E o Estado tem obrigação de oferecer isso. Tá? E isso aí fica só na conversa, só na enganação. E a gente tem que lutar para isso, né, Vivi? Sim. Faz tempo que a gente reivindica a presença de um orientador, que fosse um psicólogo, que tivesse um cargo efetivo nas escolas, porque ele é necessário tanto para os alunos e as famílias, quanto para nós professores. Eu cheguei a ver em redações, eu sou professora de língua portuguesa, às vezes o aluno ele aproveita a oportunidade da escrita para revelar coisas que o magoam, o machucam, e lendo aquilo o professor tem acesso a essas informações e talvez consiga amenizar, orientar, né? Tipo o quê? O que você já pegou numa redação, por exemplo? Então, relatos de adolescentes falando sobre angústia, tristeza, um quadro de depressão. Uma criança, um adolescente depressivo e talvez nem sequer tivesse noção de que estava com aquele problema. E foi através, eu me lembro que eu pedi uma narrativa e a menina fugiu da proposta, acabou fazendo um depoimento em primeira pessoa sobre o que ela sentia e as coisas que passavam pela cabeça dela em relação a ela, ao futuro, à família. E foi a partir daí que eu procurei a orientação da coordenadora pedagógica, que na ocasião era uma pessoa muito sensível, também muito preparada e acabou ajudando, orientando. Eu me lembro que nós conseguimos encaminhar essa criança, essa adolescente, a um tratamento psiquiátrico no posto de saúde. Mas assim, foi uma intervenção, assim, bem, sabe, anos atrás, porque o adolescente ele é melindroso, né? Nem sempre a família tem noção do que está acontecendo com eles. Fátima, é interessante isso. Nós, né, professores, na sala de aula, nós temos mais acesso a eles do que as famílias, aos adolescentes, eu digo. Porque eu tive uma adolescente na minha casa e nem sempre eu sabia tudo sobre ela. Eu me lembro que eu ia às reuniões da escola dela e eu procurava muito professor de educação física. Porque esse profissional, ele tem um contato mais direto com as crianças. Ele está ao ar livre, eles conversam, o aluno fica mais
à vontade. E eu ia direto no professor de educação física, eu falo, pode falar tudo sobre a minha filha, e várias vezes me surpreenderam. Então, a escola tem um papel tão fundamental, tão importante na vida das pessoas, que é imensurável. Por isso ela precisa ser tratada com muito respeito, com muito carinho. E a Vivi também vai reforçar isso. Bom, inventaram a progressão continuada, né? Que é tudo copiado. O Brasil copia, só que não segue como lá nos outros países segue e dá certo. Progressão continuada. Então o moleque, né, a criança está lá e chega no final do ano, ele não sabe nada, não sabe matemática, não sabe português, mas a regra é essa. Progressão continuada, passa o aluno, porque o nosso dinheiro, né, não pode ir para o ralo. E aí a gente, com muita revolta, passa, dá um 5 para o aluno. E esse aluno vai para outra série, aí vai criando essa dificuldade, entendeu? Isso é de basta, né, Fátima? Progressivo. A linha de corte, ela acaba se tornando, a média, acaba se tornando muito baixa. E aí a gente acaba... Mas é obrigado, né, Vivi? É obrigado. Eu quantas vezes no conselho eu falava, eu não quero que mude a nota do aluno. Se fosse minhas filhas, eu não queria que desse nota para elas. Então eu sinto isso na minha pele. Aí passava pelo conselho. Eu falei, né? O aluno foi aprovado pelo conselho. Como é o conselho, a gente tem que, a palavra já fala, a gente tem que se unir e passar. Mas isso vai no histórico dele, um 4 ou um 3 de nota. Entendeu? E o aluno, com essa defasagem toda, ele vai para o outro ano e isso é progressivo. Entendeu? Não há... Vira uma bola de neve. Exatamente. Né, Vivi? É por isso que vai cair demais. Falando da educação básica, fundamental 2 e ensino médio. Eu iria além. Eu voltaria aos primeiros anos de escolaridade, principalmente a alfabetização. Ela deve ser tratada com a maior seriedade possível, porque são nesses primeiros anos que a criança vai aprender a ler, a escrever, a contar, a ter noção de sequência, de quantidade, descobrir o mundo em que ela vive. E é justamente esses profissionais da educação básica que ganham menos, que estão assim à mercê de tudo. É impressionante como existe uma ideia errada do professor da educação infantil e da alfabetização, porque ele deveria ser o mais priorizado em todo o processo de educação, porque é o momento mais sensível da fase das crianças. É o momento de transição que ela deixa a infância, a primeira infância, a segunda, e ela vai sendo introduzida no mundo cognitivo. Uma educação, uma alfabetização bem feita, em todos os códigos, ela é responsável pelo sucesso dessa criança na vida acadêmica futura. E é justamente aí que está. Outra coisa, você fala assim, poxa, os brasileiros não falam direito a língua portuguesa, não escrevem direito, principalmente, né? Falar tudo bem, agora escrever eu acho muito triste. Triste assim, eu acho que desautoriza tudo. Quando eu vejo alguma coisa em Facebook, Instagram, nas redes sociais, com algum erro de português, eu já perco interesse, porque me parece que tem alguma coisa errada ali. Bom, enfim, é justamente esse cuidado que a escola deve ter, porque as famílias não têm, a maioria delas, eu digo, não todas, a maioria não tem o hábito da leitura, não há livros em casa, as crianças não têm acesso aos contos de fadas nos primeiros anos de vida. E, invariavelmente, quem vai oferecer isso para as crianças é a educação infantil. É ali que ela vai ter o primeiro contato com o livro, com a história, com a palavra. E por isso eu atribuo toda essa defasagem, esse problema todo, que nós, professores do Fundamental 2 do ensino médio, registramos com muita indignação, há diversas falhas que ocorrem nesses primeiros anos de vida escolar das crianças. E aí a gente precisa entender uma série de outras coisas, né? A alfabetização, ela passou a ser antecipada no Brasil, né? Uma criança com 6 anos, ela já é introduzida à escrita. Há muitas divergências entre os especialistas nessa área. Alguns acham que é a idade certa, não sei. Não sou especialista nessa área, mas eu acho que isso precisa ser melhor cuidado.
é a base, né? É o alicerce, né, Vivi? De uma criança ela ser muito bem alfabetizada. No colégio privado ela é, entendeu, Vivi? No colégio privado ela é. Por quê? Porque lá, pouco aluno na sala, entendeu? Tem um número certo na sala, tem professor que dá o reforço, entendeu? E no estado não tem isso, não tem isso. Então a diferença é muito, é lastimável, é lastimável. O aluno preparado na infância, né, os primeiros passos da vida dele numa escola privada e os primeiros passos da vida dele numa escola pública é muito diferente. É uma coisa assim, nossa, violenta até. Um abismo, violenta. é um abismo. É um abismo. O Estado oferece as cotas, agora ele permanece ou não na universidade, se ele tiver essa capacidade. Nós temos alunos, Fátima, de alunos nossos que estão fazendo medicina, aqui na Paulista de Medicina. Sim. Entraram pelas cotas, sim, mas persistiram porque eles se esforçaram. Exatamente. Eles estão lá por causa disso. Por causa dele, ele está morrendo atrás do prejuízo. As cotas nesse momento são necessárias. É uma brecha que essas crianças, esses adolescentes têm para entrar na universidade. Porém, não seria necessário se a educação básica fosse como deveria ser. Exatamente. Eficiente para todos, eficaz. Né? Para todos. Exatamente. Para todos. Então isso é muito sério. Porque, sabe? Isso é muito sério. Além dos problemas econômicos, as crianças, os adolescentes, elas não têm problemas muito diferentes das crianças da escola pública. Não tem. Os problemas emocionais são São os mesmos. mesmos. Às vezes até pior. Até maiores. Agora, falando da inclusão, só um pouquinho, eu tive isso na sala de aula, né? Eu dei na Zona Norte, 2 anos atrás, numa escola que tinha inclusão para surdo e mudo, né? E salas que eu tinha esses garotos, né? Uma menina, né? Que queria, ela era agitada, ela queria entender, mas eu não sabia ali. Você conhece Libras? Não sei, mas tinha uma pessoa que transmitia. Como que a gente fala, Vivi? Tradutor. É uma tradutora, tipo. Aí eu chegava num problema, tal, né? E ela fazia. Eu falei, o que foi? Depois eu falo. Eu continuava, aí ao invés de eu olhar para a sala, eu ficava só olhando para essa moça, para ela poder passar para a pessoa que é a inclusão. Aí começou a ter uma revolta dentro da sala de aula, né? Aí como a gente tem experiência, com muito tempo lidando com a educação básica, né? Eu pelo menos entro na sala de aula, eu domino, eu não estou me glorificando disso, né? Mas eu quero que esses novos também tenham esse domínio. Aí quando terminava a aula, né? Aí eu falava, minha querida, e aí, você conseguiu nada? Eu falei, por que você não conseguiu? Porque eu não sei nada de matemática. Então, aquele trabalho que a moça estava lá, estava para traduzir, era tudo para inglês ver, entendeu? Você viu a brincadeira que a inclusão que eles fazem, entendeu? E ensinar, o professor sabe. Exatamente. O sabe, o tradutor não sabe. Perfeito. Então é isso. E a Vivi deve ter casos também de inclusão que é de arrepiar, né, Vivi? Eu tive e ainda tenho agora na educação infantil. Infelizmente, parece que o número de crianças... Eu acho que sempre existiram, na verdade, mas só agora elas aparecem na escola, né? Por causa desse projeto de inclusão. Entretanto, é um projeto que tem um fundamento bom. De resultados, né? Resultados. Eu recebi nos últimos anos de minha vida, no magistério, no ensino médio, um menino, um adolescente com deficiência intelectual severa. E eu me aventurei a tentar alfabetizá-lo. Ele entrou na escola na 8ª série, naquela época era a 8ª série. Agora é 9 ano. E eu acabei acompanhando esse menino nos anos seguintes, porque eu tive a oportunidade, o privilégio de poder escolher as classes com quem eu queria trabalhar. E eu acabei acompanhando o Felipe, mas eu confesso que a inclusão não ocorreu nesses 4 anos em que eu estive com ele. A única coisa que eu consegui foi que ele reconhecesse as letras do meu nome, as letras do nome dele, mas o trabalho mais imperioso com esse menino foi feito pelo sistema de saúde, que tem um projeto bem bacana de acompanhamento,
com vários outros profissionais, mas a escola mesmo não conseguiu muito pouco. Primeiro porque nós não somos capacitados para isso. Preparados, Na época, eu tive... Pode passar. Não, isso faz parte. Faz parte. Vai ser editado. Obrigada. Na ocasião, eu estava fazendo um curso de pedagogia. Eu fiz a segunda faculdade de pedagogia. E aí eu procurava informações com os meus professores. O que eu faço? Como é que eu faço? Eu tentei, pouca formação, mas eu entendo que até hoje a escola não tem capacidade de incluir essas crianças. E hoje eu noto na educação infantil, há muitos casos de crianças autistas, e uma das coisas que mais me chama a atenção são os vários graus, né, do autismo. Com algumas crianças a gente consegue ter uma certa comunicação, mas eu percebo, por exemplo, a criança autista, a maioria delas é muito sensível ao barulho, elas não suportam ficar no meio do barulho. Faz mal para elas. E aí o que acontece? Essas crianças saem correndo, elas correm, elas vão para o parque, eu trabalho no parque. E aí eu já falei em algumas reuniões, eu levantei esse problema, falei, puxa, a escola poderia ter uma sala do silêncio, para que essas crianças pudessem se refugiar em alguns momentos Mas na escola não tem, porque não tem um espaço para isso. Então nesses casos eu questiono essa questão da inclusão. O que nós queremos para o futuro, para a melhoria do ensino? Primeiro, capacitar o professor de verdade. Levar o professor numa sala de aula, porque o trabalho remoto é legal, faz parte, né? Mas o professor, ele não pode ficar no curso só online, sabe? Isso aí não ajuda, mas muito pouco. Colocar o professor mesmo para reciclar, entendeu? Para ele melhorar a didática dele, tá? Para realmente existir esse conhecimento, essa qualidade de ensino. Segundo, a sala não pode ser 40, 50 alunos, entendeu? Isso não funciona. Terceiro, tá? O professor precisa de reforço de um estagiário com ele na sala de aula, isso ajuda muito. E quarto, a inclusão, né? Voltando um pouquinho na inclusão para melhorar, ela tem que buscar nos colégios de elite aqui de São Paulo, porque existe inclusão, tá? Eu tenho amigas que têm poder aquisitivo bom, que tem filho autista, que está numa escola privada de alto nível, e ele está evoluindo. Por quê? Porque lá tem pouco aluno, entendeu? Tem pouco aluno, tem menos alunos em sala de aula, e gente para ajudar, reforçar material didático, que seja de autonomia, que seja autonomia do professor e não seja jogado lá de cima. Você tem que cumprir esse currículo, e esse currículo não é igual ao da escola privada, ele está muito abaixo, entendeu? Então dá autonomia ao professor. Porque se der autonomia para o professor que eu estou falando de verdade, ele vai seguir o que o aluno vai precisar para fazer um vestibular digno, um Enem digno, tá? Agora, com esse material que a gente recebe, que vem, a gente nem sabe de onde veio, e tem que cumprir isso na sala de aula, isso é revoltante. E o professor corajoso, ele larga aquela porcaria lá, e aliás o aluno fala, professor, isso é porcaria, eles vão lá, jogam no lixo. Já vi muitas vezes fazer isso na minha aula. Eu quero assistir aula, professor, de verdade. Tá? Então é isso, para melhorar tem que acontecer isso, meu filho. Senão, olha, é enxugar o gelo. Vai de conta, né? Vai de conta, né? O professor faz de conta que ensina, o aluno vai de conta que aprende. Que aprende. E aí vai passando. Isso. E hoje na internet, igual a Vivi fala, na hora da prova eles usam, passa para o outro, aquele que entendeu mais é o que vai estar na frente. E os outros são meros copiadores, entendeu? Porque tem que tirar nota. Isso é terrível, sabe? Até isso o professor tem que saber usar essa internet na sala de aula, ele tem que ter o preparo, tá? Então é isso, para melhorar de verdade, tem que passar por muita reforma. Legal. Quer complementar, Vivi? E é possível, né? Nós sabemos que é possível que isso aconteça. Basta vontade política verdadeira, né? Verdadeira.
E Um projeto bem elaborado também, né? um projeto bem elaborado que seja consonante aos anseios dos professores, porque nós ficamos muito aborrecidos quando vem uma coisa lá de cima que você não sabe quem preparou, essa pessoa que preparou também não sabe qual é a sua escola, quem é o seu aluno, Qual é a sua clientela? qual é. Então é preciso que haja uma consonância. Nós dizemos, você disse, Fátima, o professor precisa ser bem informado. Sim, o professor precisa de atualização constante, como qualquer outro profissional. Né? Antes eu dizia, quem para de ler um dia fica atrasado 10 anos. Hoje é mais do que isso, né? Mas não é só a formação, é o tempo de dedicação ao trabalho, que deve ser bem pago, valorizado para que o trabalho seja feito. A estrutura da escola, tudo. Porque é assim, né? Cada governo ele vem com a ideia dele, né? A ideia. Entra o outro governo, estava funcionando um pouco, entra o outro, aquilo vai tudo para água abaixo, né, Vivi? Aí tem que retomar novo projeto. Então tem que ser uma coisa contínua, quando ela realmente estiver valendo. Entendeu? Entra o governo, está valendo? Tá, continua. Mas não, isso é barato. Aí começa tudo de novo. Um dinheirão, é muito dinheiro desperdiçado. A gente percebe isso, que há um desperdício muito grande em coisas irrelevantes. Em vez de tratar exatamente a ferida ali onde precisa ser tratado, são feitas outras políticas que acabam não resolvendo, para passar na televisão, né? É preciso mesmo de uma reforma urgente. Vem. Não, é porque ela falou com ele vem, meu amor. Meu amor, tudo. Tá tudo bem. Aqui tem o cheiro dos nossos também, pode ver.